E olhem só, gente, cancerígeno a longo prazo e segundo maior causador de intoxicações no Brasil depois dos medicamentos. Assim podem ser definidos os agrotóxicos para a saúde humana. Para a indústria do produto e para a agricultura, no entanto, eles significam lucros, eficácia contra pragas e garantia de melhor produtividade. É aquela história, né, Suelen? Não há como negar a importância deles no agronegócio, mas o problema aqui no Brasil está na falta de controle na utilização exagerada dos defensivos. Isso se reflete no consumo anual estimado em 5,2 kg por pessoa, ou seja, mais do que um pacote grande de arroz de veneno. Por trás do colorido e do aspecto saudável das hortaliças, legumes e frutas se esconde um inimigo perigoso. São exceções os que não receberam defensivos agrícolas quando ainda estavam no pé. E pior, quanto menor a cultura, maior a contaminação. Um exemplo é o irresistível morango. Quando se faz a amostragem dos frutos de morango para análise, nós temos um percentual elevado de produtos que não estão autorizados para a cultura, o que eleva bastante o índice de contaminação. O índice de agrotóxicos na agricultura brasileira é tão alto que amargamos um pódio que não dá orgulho a ninguém. Segundo um relatório divulgado recentemente pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. E esse título acompanha o país desde 2008. A estimativa é que cada um de nós consuma 5,2 kg de veneno agrícola todos os anos. Para se ter uma ideia dessa quantidade, seria o equivalente a consumir o que está dentro dessas embalagens aqui. Realmente um perigo para a nossa saúde. O documento diz que em 10 anos, o movimento em dinheiro com a venda de defensivos triplicou, de 6 bilhões para 24 bilhões de reais. A liberação do uso de sementes geneticamente modificadas teria sido um dos principais motivos desse aumento. Diante dessa nociva estatística, o INCA lançou um apelo para que se reduza e haja um controle maior na utilização do produto. O consumidor não quer apenas sabor e aparência, beleza. Ele quer também a questão da segurança alimentar. Para isso, a certificação é fundamental. E se engana quem pensa que os agrotóxicos estão só nos alimentos in natura. Produtos industrializados como picles, doces em caldas, biscoitos e cereais à base de milho e soja também trazem certa carga deles. Um perigo para a saúde após anos de consumo contínuo. A acumulação a longo prazo pode provocar múltiplas alterações que podem levar ao desenvolvimento do câncer especificamente. A situação é ainda pior para quem trabalha diretamente com os produtos. Essa feirante produz hortaliças há 20 anos e durante muito tempo sentiu os efeitos. Nesses momentos que a gente usava o veneno, a gente sentia, que fazia mal para a saúde, passava mal, dava ânsia de vômito, Então a gente ficava assim, como com medo, mas passava porque pensava que tinha que ser assim para ter mais produtividade, Para você não ter percas, então a gente usava o agrotóxico. Esse trabalhador precisa fazer exames periódicos de controle, porque são uma categoria de cidadãos que estão mais expostos ao agrotóxico e mais expostos a desenvolver câncer. Depois disso, a gente começou a se conscientizar e fomos atrás de informação, como poderia ser essa conversão para orgânico, Conseguimos ajudas das pessoas que nos orientou e hoje a gente tem muito mais vida, muito mais alegria plantando um produto puro para as pessoas consumirem. A Eneida percebeu o problema a tempo. Mas o que a gente pode fazer para tentar reduzir o consumo de agrotóxicos dentro de casa? Uma alternativa são os produtos orgânicos, mas a desvantagem é grande para o bolso. Alguns produtos chegam a ser 40% mais caros, mas muita gente já prefere pagar para garantir a boa saúde. Preferência, Questão de saúde e a qualidade também é sempre melhor. E não tem veneno. E o veneno, depois pode acarretar problemas na saúde da gente, Um perigo grande, gente. Qual seria a saída, então, para escapar dos agrotóxicos? A reportagem, como você viu, nos mostrou que os produtos orgânicos seriam uma solução. O problema a gente já viu, Juliano? O preço, os orgânicos são mais caros. Mas será que é possível eliminar pelo menos parte do agrotóxico nos alimentos em casa mesmo? Bem, nós vamos conversar, então, ao vivo com a repórter Thaís Andrioli, que está em uma horta. Thaís, a gente viu aí, quanto são perigosos os agrotóxicos. E será que existe alguma maneira da gente retirar esses produtos das verduras, dos legumes que a gente compra? Boa tarde para você.
Olha, Gil, há divergências nessa resposta, viu? Muito boa tarde a vocês, boa tarde para todo mundo que está em casa nos acompanhando. Alguns especialistas dizem que aquela forma que a gente usa em casa, aquela bem comum de deixar as verduras e legumes de molho, colocar algum tipo de produto para deixar ali um tempinho, ou lavar a fruta com uma bucha, resolve 100%, tira 100% os agrotóxicos. E outros dizem que essa maneira não é tão eficaz assim. Para saber mais detalhes, eu estou aqui com a nutricionista Simone Tonelli, que vai explicar melhor para a gente. Simone, muito boa tarde para você. Qual é a melhor forma e se é possível retirar 100% mesmo dos agrotóxicos? Boa tarde. Então, não é possível retirar 100% dos agrotóxicos, né? Assim, a gente sabe que dá para dar uma amenizada. Então, o ideal é assim que comprar as verduras, levar para casa, lavar em água corrente. E as pessoas têm o hábito de colocar o vinagre. O vinagre ele só faz desgrudar aqueles bichinhos que ficam ali nas folhinhas das verduras, né? Mas ele não mata totalmente. O ideal seria em água sanitária, né? Então, primeiro de tudo, tá colocando, a proporção é 1 litro, uma colher de sopa, né, da água sanitária para 1 litro de água. Então, colocar o alface, a rúcula, agrião de molho por 15 a 20 minutos, primeiro para tirar então os bichinhos, depois lavar novamente em água corrente, né? E depois colocar, para tirar um pouquinho desse agrotóxico, em bicarbonato. Então, seria também a mesma proporção, uma colher de sopa de bicarbonato para 1 litro de água. Então, eu colocaria também por mais 15 e 20 minutos. Aí sim a gente pode garantir que vai estar sendo tirado um pouquinho desse agrotóxico. Mas a gente fala em margem de 80% a 90%, não consegue tirar 100% o agrotóxico. E ao contrário do que a gente imagina, aqueles bichinhos nas folhas são um bom sinal, né? Então, a minha avó sempre falava, né, que quando a gente visse um alface meio machucadinho, podia comer, lavar tranquilamente, que não tinha tanto agrotóxico. Quando você vê aquela alface bonita, linda, maravilhosa, é sinal que nem o bichinho foi ali, né? Então, aí toma cuidado, presta bem atenção. Bom, essa é uma forma de tirar parte dos agrotóxicos, né? Mas a melhor, a ideal é essa aqui, ó. Vamos mostrar essa horta aqui na casa da dona Zoraide. Ó, faz mais de 1 ano já que ela plantou e aqui tem de tudo um pouco. Eu vou conversar com ela um minutinho para a gente saber como que ela mantém essa horta e quais são os cuidados necessários para estar assim tão bonita, né? Boa tarde para você, dona Zoraide. Boa tarde. Como que a senhora mantém a horta? O que ela precisa para estar assim bela, verdinha? Cuidado com água e fofear a terra. E um adubo de gado, só. Tudo fresquinho, tudo orgânico e a senhora tem de tudo um pouco? Só água, tem de tudo. O que tem aí? Aqui tem couve, tem almeirão, tem chicória, tem alface, tem almeirão, tem rúcula, tem salsa, tem cebolinha. É pequeno, mas tem um pouquinho de cada coisa. A senhora não precisa sair de casa para comprar nada disso? Tem hortelã, tem tudo que você pensar tem. O que te fez plantar a horta, montar a horta em casa? Muita facilidade. Você prepara seu almoço, quando está pronto você vem colher verdura. Sem contar que é tudo fresquinho, né? Tudo fresquinho. Não tem agrotóxico, não tem nada. O mais importante, né? Bom, só lembrando que além da horta tem uma outra opção também e que é bem barata. A horta também você compra a semente, prepara o terreno. Para quem não tem um espaço em casa, olha só que ideia bacana, ó. Na garrafa PET, só colocar terra, semente e tá aí. Dá para fazer horta como quiser, sem gastar muito. Com vocês aí no estúdio. Tá legal, muito obrigado certo, então pelas Thaís, dicas aí, muito importante, Thaís. Boa tarde aí para você. Interessante, né? Muito interessante. Da dona Zoraide, quem não tem espaço, que junte, de repente, com alguém que tem espaço para conseguir cultivar. Justamente, até porque a gente não pode ficar sem legumes, frutas, isso também ajuda a prevenir a doença. Né? Então, mesmo com agrotóxico, a gente não pode ficar sem esses alimentos. Então, a gente tem que tentar. A horta em casa é uma boa opção, verdade.